Fazer greve da cadeia? A justiça do trabalho é muito mais do capital. Bom dia, GR, bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. A coluna de Direitos Humanos de hoje é dedicada à luta das trabalhadoras e trabalhadores dos transportes rodoviários de São Luís do Maranhão e dialoga sobre o direito de greve e a maneira como o direito do trabalho e a justiça do trabalho tratam desse tema. Em primeiro lugar, uma questão. O direito do trabalho, diferente do que dizem alguns, não é um direito socialista, comunista, de esquerda. O direito do trabalho é uma expressão de um direito de uma ordem burguesa, porque o direito do trabalho não altera os pilares principais daquilo que nós consideramos a ordem burguesa e o capitalismo. Ele não altera a mais-valia no sentido de acabar com ela, a mais-valia continua existindo, lucro, enfim. Ele não altera, ele é um direito dentro da ordem capitalista, é um direito do mundo capitalista. Mas o direito do trabalho foi, ao mesmo tempo que um instrumento de manutenção da ordem, também o resultado de lutas inclusive com mortes de milhares, milhões talvez de trabalhadoras e trabalhadores de todo o mundo, inclusive aqui do Brasil. Então o direito do trabalho, ele regulamenta as condições de trabalho e em certos momentos ele foi resultante dessas conquistas, ainda que hoje, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, ele esteja sob ataque da burguesia, do grande capital. O direito do trabalho estabeleceu a limitação de jornadas de trabalho, salário mínimo e outros direitos importantes, mas dentro de uma ordem burguesa, lembramos disso, dentro de uma ordem burguesa. E a justiça do trabalho? A justiça do trabalho também nunca foi uma tábua de salvação da classe trabalhadora, e eu, como advogado trabalhista, ficava impressionado que algumas pessoas dissessem: a justiça do trabalho só dá a decisão a favor do empregado, é uma justiça dos trabalhadores, das trabalhadoras. Que bobagem! Desculpe dizer dessa maneira, mas que grande asneira, que grande bobagem. A justiça do trabalho é a expressão no Poder Judiciário piorada do direito do trabalho, expressão piorada. Em primeiro lugar, porque num país em que, em boa parte da história, porque desde 1966, nos primeiros anos do golpe militar, da ditadura militar, a garantia no emprego, a estabilidade foi banida, ou seja, as pessoas não tinham mais garantia do próprio emprego, ficava muito difícil a trabalhadora e a trabalhadora exigirem, durante o contrato de trabalho, na vigência do contrato de trabalho, os direitos que muitas vezes eram desrespeitados. A hora extra não era obrigatória, ela tinha que ser negociada. Mas se o patrão mandava fazer e o empregado dissesse que não fazia, ele usava um instrumento muito fácil, o chamado aviso prévio. Ok, manda embora. Esse direito de demissão, de dispensa, perdão, o direito de dispensa sem motivação, ele é já por si só um instrumento que opera contra o próprio direito do trabalho no sentido de garantia dos direitos do trabalhador e da trabalhadora. Qualquer pessoa sabe disso, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para entender isso aí. Tanto é que basta verificar a maior parte das reclamações trabalhistas, as ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, são de ex-empregados. Elas não são movidas durante o contrato de trabalho, na vigência do contrato de trabalho, por essa questão óbvia que nós acabamos de falar. E é pena ter que falar obviedades, mas às vezes elas têm que ser ditas, porque afinal de contas, se um ministro como Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, que nós não imaginávamos que fosse exatamente um imbecil, foi capaz de repetir aquele discurso falacioso da indústria da reclamação trabalhista, imagine, no senso comum, o que não sai andando por aí. Portanto, é necessário desmistificar e dizer que a justiça do trabalho não é uma justiça a favor dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, e em muitos casos ela opera de maneira afrontosamente contrária aos próprios princípios do direito do trabalho, mesmo ele sendo um direito da ordem burguesa. Muitas vezes ela não sequer é uma justiça garantista do direito do trabalho, usando a expressão do garantismo, sequer uma justiça que seja garantidora efetivamente dos princípios e das normas do direito do trabalho. Pois bem, e o direito de greve? Historicamente, a justiça do trabalho no Brasil sempre foi um instrumento de repressão ao direito de greve. E a nossa legislação, inclusive do ponto de vista da greve, também sempre foi uma deformação. A gente sempre teve no Brasil normas anti-greve. O antigo decreto que regia a greve,
o decreto que regia a greve antes da Constituição de da Constituição de 46, ficou mantido depois. Olhem que a Constituição de 46 é uma Constituição muito mais democrática do que a Constituição anterior, que era do Estado Novo, fascista. Manteve o decreto de greve do período do Estado Novo, que era um decreto anti-greve. Não se deixou de fazer greve nesse país, mas qual era o resultado? O que a Justiça do Trabalho fazia? Greves ilegais, greves ilegais, greves ilegais. Só greves ilegais. Quem tiver curiosidade, pesquise nos arquivos da Justiça do Trabalho. Nós vimos então em 64 o golpe militar, né? E rapidamente o golpe militar faz uma nova lei, que era chamada Lei de Greve, mas que é uma lei anti-greve, né? Ainda no ano de 64, e curiosamente, né, ela ainda sob a égide da Constituição de 46, ela é pior ainda, talvez pior do que o próprio decreto que existia antes, e ela era uma lei anti-greve porque ela exigia condições para a realização da greve absurdas. Exemplo: a Assembleia é convocada com 10 dias de antecedência, com acompanhamento do Ministério do Trabalho, salvo engano, do Ministério Público do Trabalho. Vejam o absurdo que era estabelecido. A Constituição de 67 veio, revogou, substituiu a Constituição de 46, não alterou-se nada, e nós ficamos com essa lei, né, de 1964, até que veio a Constituição de 88. Vejam bem, a Constituição de 88 é o resultado de uma luta democrática e, portanto, a ideia, até porque trabalhadores, nas suas lutas, nas suas greves, as grandes greves do ABC, dos bancários nos anos 80, ajudaram a derrubar a ditadura militar. Então, a Constituição de 88, imaginaríamos que na questão da greve fosse democrática. E ela era e é. Vejam o artigo 9º da Constituição. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Precisa ler de novo? É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Apenas isso. É isso que está na Constituição e nada mais. Pois bem, no ano de 89, olhem a rapidez. Tanta coisa que não foi regulamentada até hoje na Constituição. A greve foi. E a lei de greve, que na verdade é uma lei anti-greve, a 7.783 de 1989, ela já vai botar por terra essa liberdade ampla do exercício do direito de greve. Vejam que em nenhum momento a Constituição fala em prazos, em certos detalhes, né, que a regulamentação, o que diz o parágrafo 1º? A lei definirá serviço, atividades essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis. Portanto, era isso que a lei deveria dizer. Não. Ela já vai estabelecer prazos, por exemplo, em qualquer situação, mesmo que não seja de serviços, atividades essenciais e necessidades inadiáveis. Qualquer. Se um determinado setor não é considerado essencial, a serviço ou atividade essencial, mesmo assim a lei que vem em 89 já estabelece prazos, certo? E isso obviamente é restritivo do direito, porque o artigo 9º é absolutamente límpido, cristalino quanto à amplitude do exercício do direito de greve por trabalhadoras e trabalhadores. E o parágrafo 1º vai falar da definição de serviços ou atividades essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o que seria razoável. Saúde, transporte, uma série de itens, saneamento, a interrupção pode produzir efeitos bastante graves para a população como um todo e não apenas sobre aquelas envolvidos na greve. Então é razoável dizer que é diferente uma greve de uma empresa metalúrgica que produz automóveis e uma greve do fornecimento de água para a população. Sim, é diferente. E a lei deveria tratar disso, exclusivamente disso. Não. A lei vai além e depois a Justiça do Trabalho vai além da lei. Vejam que a lei antigreve de 89, no artigo 10º, vai listar os serviços ou atividades essenciais. E nós vamos ver que está previsto, um dos incisos dessa lei da antigreve de 89, o transporte coletivo de fato. Ele está previsto no inciso 5º desse artigo 10º da lei antigreve.
E aí o que está escrito no artigo 10º, no artigo 11? Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, empregadores e trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Vejam o parágrafo único que vai dizer: são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. O artigo 12 vai dizer: no caso da inobservância do disposto no artigo anterior, o poder público assegurará a prestação de serviços indispensáveis. Certo. Muito bem. O que acontece na prática? Ora, se nós sabemos que as necessidades inadiáveis são as que colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, é sobre isso que a questão deve ser colocada. E, se não havendo acordo entre sindicato e empregadores, a justiça poderá, sim, atuar nesse caso. Nós entendemos que isso até é razoável, embora não poderia ferir o direito de greve. E aí nós vemos decisões ao longo desses anos, várias, em greves de transporte, greves na saúde, em vários setores, determinando colocação de 80% de efetivo, muitas vezes praticamente negando o direito de greve. Perguntas que podemos fazer. No caso da saúde, coloque 80% em serviço efetivo, né, para garantir as atividades essenciais. Ora, uma decisão desse tipo, além de tudo, é uma decisão no mínimo discutível, no mínimo pouco inteligente. Porque se eu de fato quero produzir uma situação, digamos, né, de caos no setor, eu digo, ok, nós vamos colocar todos os trabalhadores que estão sendo exigidos e vamos manter a greve, os 20%, vamos manter nas UTIs. Já imaginou que lindo isso? Pois uma categoria de trabalhadores poderia fazer isso, dado o conteúdo que essas decisões têm sido feitas. Quando, na verdade, são decisões que não visam efetivamente a garantia das necessidades inadiáveis, visam ferir o direito de greve e impedir o exercício do direito de greve. É disso que se trata. Então, a lei, que já é uma lei antigreve, mesmo ela, não dá o direito a que se faça o que vem sendo feito por parte dos tribunais do trabalho, sejam os TRTs ou o TST, na maioria dos casos, na maioria das decisões. Temos algumas decisões em sentido diferente, mas a maioria vem nessa linha de colocar 80% de trabalhadores para garantir o serviço, e foi o que aconteceu na greve dos trabalhadores e trabalhadoras dos transportes coletivos do Maranhão, de São Luís do Maranhão. Então, vamos lá. Os trabalhadores e as trabalhadoras dos transportes coletivos de São Luís estavam reivindicando, vejam só, simplesmente a reposição integral da perda inflacionária. Acho que todo mundo sabe que, dependendo do índice, está em 10,30, 10,40. Esse é o índice inflacionário. Ou seja, pedir isso aí não é pedir aumento. Não é pedir aumento, é reajuste, é voltar, é reajustar. É trazer de volta aquilo que foi perdido. E o que ofereciam os patrões? 5%. Ora, com toda a legitimidade, a categoria de trabalhadores e trabalhadoras do transporte coletivo de São Luís do Maranhão entrou em greve, não aceitou os 5%, que é de fato um desrespeito à classe trabalhadora, e entrou em greve. E a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho. Vejam bem, a Justiça, o que ela fez? Num primeiro momento, ela recebeu a liminar que o Sindicato das Empresas do Transporte ingressou, e olha só, ela foi mais realista que o rei. Sabe o que aconteceu? O Sindicato das Empresas pedia 50% da frota, que fosse garantido 50% da frota. E o que fez a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho? Determinou que fosse 80% da frota, 80% dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mais realista que o rei, ela foi além do que o capital pedia. Tal a postura serviçal da desembargadora em questão no julgamento dessa greve. Mas não ficou só nisso. Não bastasse isso, a justiça, a desembargadora se deu ao direito de, não havendo cumprimento da decisão, determinou a prisão dos diretores e diretoras do sindicato dos trabalhadores do transporte rodoviário do Maranhão. Absurdo! Criminalização escancarada
de quem luta por direitos. É isso que se trata a greve, luta por direitos. E nesse caso era simplesmente a reposição da inflação. Como uma desembargadora da Justiça do Trabalho não entende isso? É claro que ela entende, mas ela se vê a serviço não do trabalho, se vê a serviço do capital, e proferiu uma decisão absurda desse sentido. Acabou sendo revogada porque os trabalhadores voltaram ao trabalho, suspenderam a greve, mas continuam em luta. Como uma desembargadora se vê nesse direito? Ela usou como base o artigo do Código Penal sobre desrespeito, descumprimento de ordem judicial, de decisão judicial. Mas isso é muito absurdo, porque vejam só, a diretoria do sindicato ela não é a dona da greve. Talvez em alguns lugares, como em Campinas, onde o sindicato dos servidores municipais encerrava a greve sem assembleia, talvez, mas no caso dos trabalhadores rodoviários do Maranhão, né, é diferente. Eles não eram os donos, eles não podiam encerrar uma greve que dependia de uma assembleia. Era essa a questão que estava colocada. Mas não, a juíza determinou a prisão da diretoria. Ato absurdo do ponto de vista jurídico, uma afronta ao direito de greve, uma afronta ao direito de trabalho, mesmo como direito dessa ordem burguesa. Portanto, é necessário que a gente continue denunciando esses ataques que acontecem ao direito da classe trabalhadora, aos direitos da classe trabalhadora. Temos que lutar pelo direito de greve, e o direito de greve se garante, inclusive, isso, fazendo greves que para alguns parecem ferir a lei, a Constituição, mas não ferem a Constituição. A Constituição assegura o direito de greve e essas decisões judiciais são uma afronta à Constituição. Portanto, nós precisamos, como militantes de direitos humanos, mais do que nunca, continuar lutando não só pela retomada dos direitos trabalhistas que foram extintos com a reforma, que na verdade foi uma destruição do direito de trabalho, mas com a garantia de todos os direitos e também do direito de greve. E aqui, dessa coluna e desse colunista, a nossa solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores dos transportes rodoviários do Maranhão, a diretoria do sindicato que soube ter a postura combativa de quem defende os direitos da classe, e que nós possamos continuar nessa luta entendendo que não dá para garantir um direito humano sem garantir o outro. Os direitos humanos são indivisíveis e unos. Portanto, se alguém defende os direitos humanos, é preciso defender os direitos da classe trabalhadora e o direito de greve como algo que não pode ser ferido por uma decisão judicial. Era isso, muito obrigado, um bom dia.